Oi pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre torno. É um ajuste importante aí que deve ser feito no seu torno, talvez você esteja sofrendo com esse mal aí, né, de desalinhamento. O que acontece? Quando você pretende fazer rosca com o torno, é preciso acionar esse fuso que faz o avanço automático do carro. Então você avança o carro automaticamente no passo em que você configurou as engrenagens aqui no fundo para a rosca pretendida, né? Então é importante que tenha esse sincronismo de deslocamento baseado na configuração que você fez. O que acontece é que esta alavanca, que faz na verdade o engate desse conjunto com o fuso, essa alavanca possui internamente aqui uma espécie de porca que é bipartida. Então quando a gente faz o acionamento da alavanca, essa porca, entre aspas, abraça o fuso, né? E isso faz então com que ocorra o atraque desse conjunto ao fuso e permite então esse deslocamento. O que acontece normalmente é que este conjunto aqui está desalinhado. Isso faz com que a pressão exercida do carro sobre o fuso vá aumentando à medida que ele se desloca. Então isso pode gerar alguns problemas. Por exemplo, travamento do carro e faz com que o torno desligue sozinho, né? Ou seja, travou por algum motivo o deslocamento, ele desliga. Ou a alavanca que tem aqui atrás, que define o sentido de rotação do fuso, ou seja, se eu vou fazer rosca à esquerda ou à direita, essa alavanca chega até a escapar, em função do esforço que o carro está sujeito aqui devido ao desalinhamento. Então eu pretendo mostrar para vocês hoje como é que faz esse ajuste, de modo que ele se desloque suavemente, como tem que ser, e proporcione, na verdade, um momento aqui em que eu consiga fazer o trabalho que se propõe. Então vamos dar uma olhada como que esse ajuste é feito. Pois bem, pessoal, aqui então o carro está livre, né? Quando eu baixo essa alavanca, ele trava. Então, dependendo da posição, ó, a gente consegue até perceber, ó, que ele está empurrando o fuso, né? Indicando que ele está totalmente desalinhado, ok? Então, inicialmente, você precisa definir qual é o sentido da rosca, né? Então aqui ela está num determinado sentido. Quando eu prendo essa alavanca aqui, eu estou atracando esse conjunto ao fuso e aí ele se desloca. Veja que ele já desligou automaticamente, ó. Então ele praticamente não tem força porque está travado isso daqui. Vou aumentar um pouco a rotação para ele tentar se deslocar um pouco mais para a gente tentar perceber isso no vídeo. Olha só. Ó, ele já desliga, tá? Então, ó, ele trava, não consegue ir para frente. E nem no outro sentido, né? Ó, em qualquer sentido que eu tente colocá-lo, ele não vai. Então, qual que é a dica aqui inicialmente? Você solta esses parafusos, né, levemente. Reparem que o carro até já se posicionou sozinho aqui, né? E aí a gente tenta um deslocamento. E no outro sentido também. Veja que ele se moveu e já travou o carro, tá? Então significa o quê? Esse parafuso você deixou muito solto, então é preciso fazer aí um reaperto para que ele não fique tão solto assim, tá? Então vamos voltar aqui nesse sentido, está levando para lá, veja que o parafuso se deslocou, eu venho aqui e prendo ele um pouquinho mais, tá? E agora tento o deslocamento no outro sentido. Agora no outro sentido. Então vejo que ele está se deslocando bem suavemente ao longo de todo o percurso. Repare que ele se mexeu ainda, então vamos dar mais um pequeno aperto aqui também e vamos ver como é que ele se comporta agora nos dois sentidos. Ok? No outro sentido. Veja, então agora está deslocando suavemente. Então, a gente acabou de fazer o alinhamento. Veja que
é algo relativamente fácil de fazer. Agora de um aperto final, porque entendo que já está na posição correta que deveria estar, né? Vamos lá, mais um teste. E aqui o deslocamento bem suave, a gente percebe que não está travando, né? Ó. Então acho que aí ficou legal. Vamos desconectá-lo, né, do automático. Fuso ok, em todos os sentidos. E o carro se desloca normalmente. Então é muito fácil acertar isso daqui. Agora eu dou aquele aperto final, que é para ele não sair mais dessa posição. E aí eu posso trabalhar bem tranquilo com ele, né? Vamos lá, atracando. Olha lá. Ficou perfeito. Então essa é a dica aí de alinhamento desse cara aqui, tá? Reparem também que eu tenho aqui, nessa parte do carro, uma placa, tá? É uma placa de acrílico. Então eu removi esse conjunto e coloquei essa placa de acrílico porque ela impede que o cavaco gerado aqui eventualmente caia aqui para dentro, onde tem as engrenagens, né, de avanço do carro. Então essa placa também é bem legal você colocar uma aí no seu, evita que entre sujeira aqui dentro e venha danificar as peças, né? Então é isso, pessoal, essa é uma dica aí bastante importante. Pois bem, pessoal, aqui é importante também a gente verificar a condição do fuso, né? Então ele tem que estar bem limpo, tá certo? Porque aqui é uma região que sempre está sujeita à queda do cavaco, né? Então ele tem que estar bem limpo e obviamente a gente vai trabalhar aqui com um lubrificante. Estou usando o Sutol aqui, que é o nosso velho conhecido. Então eu vou deixar ele aqui no fuso, né? Para dar uma proteção extra aí pra gente. Então, pessoal, essas imagens que seguem, elas não são do meu torno, tá? É um torno parecido, tá? E ela foi retirada de um site e o link desse site vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá? Lá, inclusive, vocês vão poder encontrar o link para vocês poderem baixar em PDF o gabarito dessa capa, dessa proteção, tá certo? Vou deixar os dois links aqui na descrição do vídeo. Então nessa primeira imagem a gente tem já o carro desmontado, né? Tá sem a engrenagem principal aqui e é justamente dentro desse compartimento das engrenagens é que os cavacos caem e vão se sobrepondo entre os dentes da engrenagem, né? Isso provavelmente ocasione aí um problema futuro. Tá? Então a ideia da capa é não permitir que o cavaco caia aí dentro, ok? Nessa segunda imagem, a gente tem aqui uma outra vista, né? Com a engrenagem maior no lugar e a engrenagem menor foi retirada, para que vocês pudessem verificar como que as duas engrenagens estão presentes aí nesse conjunto, tá certo? Reparem que foram feitos também 4 furos, né? E esses 4 furos com rosca para que fosse parafusado a tampa, né? Para que seja parafusado a tampa, tá? Esses furos não existem originariamente e então eles são necessários para que a tampa fique bem presa aí nesse conjunto.
Na imagem seguinte, vocês estão vendo aqui as tampas, né? São duas peças. A primeira peça, do lado direito, ela é vazada, né? Então, na verdade, ela é uma espécie de calço, né? Para que a tampa final ela não fique encostando nas engrenagens. Então, ela permite que as engrenagens fiquem longe da tampa. Então, são as duas tampas, né? Elas se sobrepõem na montagem do conjunto. E elas são de alumínio, tem a espessura de 1 milímetro, 1,5 milímetros, já está de bom tamanho. Aqui elas estão já, aqui uma delas, né, o calço, né, já está no lugar e já reparem os 4 parafusos, né, os furos dos 4 parafusos coincidindo já, são necessários para fechamento da tampa. E na sequência agora ela fechada com os 4 parafusos, essa tampa impede que o cavaco caia dentro do compartimento das engrenagens, tá certo? Esse pinhão que está à mostra aí é o pinhão que fica em contato com a cremalheira e que promove o movimento do carro, longitudinal, né? E nessa vista aqui, uma vista lateral das duas tampas, né? De modo que o compartimento fica bem protegido agora. E aqui uma vista final dela já instalada. Reparem que por se tratar de uma lâmina, né, de alumínio fina, ela não encosta em nenhuma peça aí do próprio barramento, né, e nem do fuso, né. Nesse caso, esse torno está com uma capa de fuso aí, né? Essa parte preta embaixo é uma capa do fuso. Também tem a opção de quem queira fazer, ou tenha disponível uma impressora 3D. Aqui é uma tampa plástica, né? Ela é presa por encaixe, né? E mesmo assim precisa ter a furação para fazer com que ela não saia do lugar. Então nessa vista aqui vocês têm uma capa plástica feita em impressão 3D. Então nessa última vista vocês têm a composição da capa plástica, né, ainda parafusada, tá certo? Que é necessário ter o parafuso mesmo assim. E então as duas opções aí de alumínio e de plástico para quem tem a disponibilidade aí de um dos dois, tá certo? Então fica aí a dica para que você faça aí no seu torno uma proteção contra cavaco no dispositivo de deslocamento longitudinal.